Olá! Hoje falaremos sobre o item 9, Comemoração dos Mortos Funerais, questões 320 a 329, capítulo 6, Vida Espírita, de O Livro dos Espíritos. O tributo que dedicamos aos mortos em quase todas as sociedades se deve a um atavismo que se perde na história da humanidade e pode parecer um paradoxo diante do materialismo em que vivemos. Talvez por isso Kardec tenha inquirido os espíritos a respeito do assunto, não sobre as comemorações em si, como são realizadas, datas e etc., mas como essas comemorações são vistas pelos homenageados, ou seja, os desencarnados. Eles nos dizem que a lembrança aumenta sua felicidade se são felizes e lhes serve de consolo se são infelizes. Eles atendem ao chamado do pensamento neste dia em especial, como em qualquer outro dia, e se reúnem em maior número junto às sepulturas, não pela solenidade, mas em atenção aos amigos, porque é maior o número de pessoas que os chamam nesse dia. Kardec, querendo esmiuçar o verdadeiro sentido das comemorações para os desencarnados, pergunta se a visita ao túmulo é mais satisfatória ao espírito que uma prece. E eles nos esclarecem que o pensamento, a lembrança, é que realmente importa quando é de coração. O local é apenas uma exteriorização da saudade que sentimos. Por isso mesmo, é mais importante para nós que estamos encarnados. Dizem também que, quando podem, assistem às homenagens que lhes são prestadas. E Kardec não esqueceu de questionar sobre o desejo de certas pessoas de ter um enterro em lugares determinados, com tal ou qual solenidade, que muitas vezes leva os familiares a contrair dívidas enormes ou remorsos profundos por não conseguir realizar o último desejo do morto, como costumamos dizer. Eles nos dizem que faz parte ainda da inferioridade moral e apego à matéria que temos, pois é o amor que sempre nos reunirá aos entes queridos. Os espíritos dizem que a reunião dos restos mortais dos membros de uma família, ou seja, os túmulos familiares, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. E as honras que tributamos aos seus despojos será mais ou menos agradável ao espírito, dependendo do seu grau de perfeição. Quanto mais perfeito e destituído de vaidades, mais compreende a futilidade de todas as coisas. Outros se sentem satisfeitos com as honras, e ainda outros se desgostam com o abandono a que lançam seu corpo. E isso se deve por alguns conceitos e preconceitos que carregamos conosco na vida além túmulo. Seja como for, o respeito sem os exageros é sempre o melhor para quem fica e para quem vai. Kardec também questiona sobre se o espírito assiste a seu enterro. Aqui os espíritos respondem que frequentemente sim, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. E, aliás, tem um exemplo bastante interessante na Revista Espírita de dezembro de 1858, que vale a pena ler. O título é Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo. O espírito é visto em seu funeral por um amigo e médium e interrogado ali mesmo sobre suas impressões além túmulo. Muito interessante o diálogo mental que se desenrola entre os dois. Os espíritos também dizem que não é o número de pessoas que vão ao enterro que importa para o espírito, mas o sentimento que cada um emana. Quanto às reuniões dos herdeiros, quase sempre estão presentes, e esta presença lhe serve de instrução ou expiação, porque ali os sentimentos se escancaram e cada um mostra verdadeiramente o que traz em seu coração.
mas através da lei de causa e efeito, a vez de cada um chegará. Sem contar com o exemplo que estamos deixando para os que estão a nosso redor, principalmente nossos filhos. Então, observamos que, evoluídos ou não, para o desencarnado, o sentimento sincero, a lembrança dos bons momentos, a prece de coração será sempre a melhor homenagem que poderemos fazer a eles. E os espíritos finalizam o item dizendo que o respeito instintivo aos mortos é a consequência natural da intuição de nossa imortalidade. E nós finalizamos refletindo que precisamos nos pautar no equilíbrio, sendo o respeito e o amor o guia certo em nossas vidas. Muita paz para todos nós.